Este documentário carrega uma ausência que jamais poderá ser preenchida. O professor Dirceu Marino, grande mestre do basquetebol araponguense, nos deixou durante a produção desta obra, sem que tivéssemos o privilégio de ouvir de sua própria voz as memórias e conquistas que ajudou a construir. Dirceu foi muito mais que um treinador. Ele foi mentor, amigo, inspiração para gerações de atletas que, sob sua orientação, levaram o nome de Arapongas a conquistas regionais e nacionais. Sua dedicação, disciplina e amor pelo esporte moldaram campeões dentro e fora das quadras. Hoje, sua presença não está aqui em palavras gravadas, mas vive em cada lembrança, em cada título, em cada atleta formado por suas mãos. Este documentário é também uma homenagem a ele, professor Dirceu Marino, eterno símbolo do basquete de Arapongas. Amigos ouvintes, estamos em 1969, um ano que entrou para a história. Do outro lado do espaço, a humanidade alcançava o impossível. 20 de julho, missão Apollo 11. Neil Armstrong deixava sua pegada na Lua. Um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para toda a humanidade. E aqui no Brasil, as emoções também eram de parar o coração. 19 de novembro, Maracanã lotado. Pelé, o nosso rei, balança a rede e marca o 1000º gol da carreira. Era festa, era glória, era Brasil escrito em letras douradas. Naquele mesmo ano, a seleção brasileira se preparava com seriedade para a Copa do Mundo de 70. Os heróis do Tri, Pelé, Tostão, Jairzinho, eternizados como o orgulho da nossa camisa amarela. E no Paraná, em Arapongas, a cidade também vivia tempos de mudança. O Dr. Sadao Yokomizo assumia a prefeitura em meio à grande expansão cafeeira do norte paranaense. Eram 37 mil habitantes e uma cidade que crescia a passos largos. Novos investimentos surgiam, espaços esportivos como o Gigante de Madeira, o Ginásio de Esportes. E foi nesse cenário de crescimento que o basquete araponguense começou a brilhar. Primeiro no Paraná, depois chamando a atenção até no cenário nacional. Quadras lotadas, arquibancadas vibrando e um time que jogava com raça e coração. Arapongas escrevia também no esporte o seu capítulo na história do Brasil dos anos 60.
Meu nome é Tetsuo Deguchi, mas era mais conhecido como TT do basquete. E minha posição no basquete era armador e, vamos dizer, responsável pelos contra-ataques do time. Dessa equipe que foi campeã foi em 1961, o primeiro título dos Jogos Abertos que Arapongas conquistou. Bem, naquela época, na década do final da década de 50 para 60, Arapongas tinha como ponte ou uma atividade de lazer só o futebol profissional. Não existia outro esporte que a família araponguense pudesse participar. Por isso que chegou o basquete e pegou. Aqui realmente foi, vamos dizer, foi aceito pela população de Arapongas de pronto. A chegada do basquete iniciou com a vinda do professor Dirceu Marino, que foi, acho que, o primeiro professor formado em educação física, que trouxe vamos dizer, essa modalidade de esporte influenciada pela terra dele, que é lá perto de Araçatuba, acho que é Birigui. E a atividade de lazer dos finais de semana era ir lá no comercial, clube comercial, para passar umas horas de lazer lá. O Clube Comercial emprestou o nome por muito tempo, então era o Clube Comercial de Arapongas, associado à prefeitura, que participava dos campeonatos paranaenses. Então o Clube Comercial foi diversas vezes campeão paranaense com o time de Arapongas. Então era o clube, disputava o campeonato com o nome de Clube Comercial. Então a gente ia jogar em Londrina, Curitiba, Ponta Grossa, Paranaguá, e era o Clube Comercial contra as outras equipes. Então o Clube Comercial teve essa participação nessa história do basquete de Arapongas, sendo campeão por diversas vezes estadual, mas muitas vezes. Os jogadores aqui de Arapongas eram o João Pedroso, que também era ala, Zezito, meio pivô, e dois jogadores mais altos atrás, que eram o Osnildo Detmer e o Flávio Stasiak. Desses, inclusive eu, né? E vamos dizer assim, desses 5, só resta 2 ainda com vida. Então, vamos dizer, sumindo a geração daquele primeiro título de basquete dos Jogos Abertos do Paraná. Sim. As regras eram bastante diferentes. Por exemplo, vamos dizer, o tempo para arremesso da bola, quer dizer, a gente está com o domínio da bola, não tinha tempo máximo para arremessar. Se quiser amarrar o jogo a partida inteira, poderia, né? Dificilmente acontecia isso, mas não tinha tempo de arremesso, não tinha cesto de 3 pontos. Então, aquele tempo arremessava de longe, até do meio do campo fazer a cesta, valia 2 pontos, mesma coisa. E as faltas também. Não existia, vamos dizer, falta de 3 arremessos. Hoje, quando o cara está tentando arremessar dos 3 pontos e faz a falta, é lance de 3 arremessos, né? Mas antigamente não tinha. Por essa razão das regras e tudo mais, é que permitiam, na época, que jogadores de estatura um pouco mais baixa, ou média, vamos dizer assim, poderia jogar. Porque o que realmente fazia diferença era a rapidez na penetração, habilidade na condução da bola e arremesso de longa distância, quer dizer, longa e média distância. E antigamente a gente passava a tarde inteira treinando aqui no Marquês de Caravello, arremessando a tarde inteira, quer dizer, então, como se diz,
A gente jogava por música, parece que a bola se jogava para cima, caía lá dentro, de tanto treinamento. Então a gente ficava a semana toda treinando aí. E nos finais de semana a gente jogava. Eu estou vendo que até o suporte da tabela lá é o mesmo. É o E mesmo? eu acho que é de dormento de trilho, você pode ver. Eu também acho. É. E aquela inclinação lá, meio assim, já era assim naquele tempo, não arrumaram nada. Essa quadra é a mesma, realmente. Então foi a primeira quadra que vocês jogaram? Que a gente batia a bola era aqui. É. Alguns jogos a gente mandou aqui também, com time de fora. E tinha uma arquibancada, se não me engano, desse lado aqui, a quadra. Era assim mesmo. Que hoje a quadra é de tabela, tudo Aquela mecânico retrátil, e de né? vidro. Com essa vamos dizer, conquista do título de 61, o poder público viu que Arapongas tinha um bom campo para ter um bom estádio e a família araponguense poderia ter uma atividade de lazer dos finais de semana. Então, por isso, foi que, vamos dizer, os prefeitos da época, que era Brasilino Bussador e Sadauê Comiso, eles projetaram esse ginásio atual, eu acho que é Augusto Zin, vamos dizer, inspirado na conquista do título. Eu sou Edu Iocomiso, sou filho do ex-prefeito Sadau Iocomiso, que foi prefeito de Arapongas entre 69 e 73. Tenho 66 anos de idade e tive a felicidade de viver e vivenciar os anos dourados do nosso basquetebol de Arapongas. Em 1969, muita gente considera os anos dourados do nosso basquete de 1969 a 1982, mais ou menos. Veja o que eu estou falando, não é nada que está marcado. Isso são conversas informais. 69 até 82. Nesse período, o Arapongas foi campeão 10 vezes dos Jogos Abertos do Paraná. 10 vezes. Eu, moleque, tinha 11 anos, 12 anos, e aí eu tive felicidade, o Kleber, de presenciar. Na época eu não tinha noção da importância que tinha aquilo, mas eu tive a oportunidade de presenciar reuniões, conversas, que conversavam sobre convites e contratações de jogadores. E aí eu conheci uma figura muito importante vou falar no basquete de Arapongas, mas na verdade era regional, estadual, nacional, que era o professor Dirceu Marino. Rapaz, um grande conhecedor de basquetebol. Na época, talvez um dos maiores conhecedores de basquetebol no Brasil, cara. Então, ele, sabe aquele apaixonado que tem um radar que fica detectando os grandes talentos, que na época, de repente, não eram grandes talentos, mas ele falava, ó, esses caras vão explodir, esses caras vão estourar. E eu ficava lá. Então, eu ouvia quando eles falavam, o professor Dirceu falava para meu pai, e meu pai dava o apoio, porque meu pai não tinha esse conhecimento técnico que ele tinha, mas ele tinha vontade política, sensibilidade política, administrativa, de trazer isso para Arapongas. E eu lembrava, o professor Dirceu falava assim, tem 2 irmãos, Sadau, lá em Birigui, Zinzinho e Zinzão. Eu achava a coisa mais engraçada, né? Zinzinho e Zinzão. Ele falava assim, tem um jogador em Bauru, tal de Bressan. E eu pegava isso de orelhada. Depois que eu fui conhecendo o time se configurou e eu ia lá assistir, eu falava, rapaz, e não é que esse professor Dirceu tem razão? Olha esses caras.
Viu, professor? Mas eu falando sério. Vai lá, Cané. Cané, Carlão. Carlão, Cané, Carlão. Cané. Aê! Meu nome é Sebastião Carlos Bressan. Eu joguei em Arapongas de 69 a 76 como ala armador. Com 20 anos de idade, já jogando na equipe adulta de Bauru, eu teve um convite para vir fazer um amistoso em Arapongas. Ele me convidou e eu vim fazer teve um jogo amistoso do Goodyear dos Estados Unidos, um time americano que fazia excursão pelo Brasil. Veio jogar em Arapongas e eles me convidaram. Eu vim, joguei aquele jogo, aí eu senti que era aquilo que eu queria e vim embora. Acabei indo embora, o professor Dirceu me convenceu e eu acabei indo para Arapongas. E é importante também colocar que os Jogos Abertos era a competição mais importante do que tinha no Paraná. E não só. E a gente ganhava aqui, mas a gente participava de Taça Brasil, por exemplo, no Brasil, que aí eram os melhores times. A gente foi para Goiás, para São Paulo, para Pernambuco, para vários lugares, e a gente sempre estava entre os 4. Teve um ano que nós ficamos em terceiro lugar, em Goiás, que nós, na disputa, nós ganhamos do Fluminense, que tinha Marquinhos, tinha os caras de seleção brasileira. A gente ganhou dos caras. Direto de Arapongas pro mundo. Em 1959 foi só o começo. Escuta essa história. A semente foi plantada, ouviu o som da raiz. 1959 Dirceu chegou e fez o time feliz. Com visão, paixão, foco e direção. Nasci em Arapongas, uma nova geração. Zinzinho e Zinzão, na quadra eram leões. Bressan, Zé Preto, monstros nas decisões. Preta e Scarpini, voando sem limites. Urbano, no garrafão, quebrando os palpites. Comandados por um mestre de Dirceu Marino, montaram uma lenda, estilo fino. 10 títulos nos jogos, abertos na moral. O esquadrão virou mito nacional. O esquadrão araponguense, pode acreditar. Time dos sonhos, difícil de parar. Do Paraná pro mundo, sem retroceder. Contra a seleção, mostraram que é vencer. Jogaram com os Globetrotters, sem tremer. Na história do basquete, vieram pra escrever. É raça, suor, talento e paixão. Arapongas no topo, batendo o coração. O tempo passou, mas o legado ficou. Na alma do esporte, esse time gravou. Camiseta suada, alma de campeão. Cada jogo era arte, pura inspiração. Na quebrada. Meu nome é Luiz Cláudio Cândido, conhecido como Caxambu. Joguei basquete, aprendi a jogar basquete no início dos anos 70. Eu tive o privilégio, a sorte de estar no lugar certo, no momento certo. Foi quando teve início o basquetebol de Arapongas, onde o prefeito Sadal, junto com o Dirceu Marino, começou com a equipe de basquete e foi uma equipe que fez muito sucesso, não só no Paraná, como no Brasil também, né? Porque a gente disputou Taça Brasil, participava de torneios internacionais. Aqui em Arapongas também veio seleções brasileira, seleção do Uruguai, o Paraguai. Logo no começo, isso foi em 69, final dos Jogos Abertos aqui em Arapongas. A gente perdeu para Ponta Grossa. Daí, no ano seguinte, em 70, os Jogos foram lá em Ponta Grossa e a gente conseguiu ser campeão lá, né? Então, a partir daí, isso motivou muito o pessoal, a cidade em si, né? Porque a cidade abraçou
abraçou o basquete de uma forma que todo mundo ia para o ginásio de esporte. Era a diversão preferida do povo araponguense, né? Meu nome é Terezinha Zincanassa, sou irmã com muito orgulho dos jogadores Zinzão e Zinzinho, Zinzão Vanderleizinho e o Zinzinho Luiz Augusto Zin. Com visão, paixão, foco e direção, nascia em Arapongas uma nova geração. Zinzinho e Zinzão, na quadra eram leões, Bressan, é preto, monstros das decisões. Preta Scarpini, voando sem limites, urbano no garrafão, quebrando os palpites. Comandados por um mestre, Dirceu Marino, montaram uma lenda, estilo fino. 10 títulos nos jogos, abertos na moral, o esquadrão virou mito nacional. É o esquadrão araponguense, pode acreditar. Time dos sonhos, difícil de parar. Eu acredito que foi um ano, anos, né? Que eles trouxeram alegria para essa cidade, uma cidade ainda pequena naquela época, em 1970, mas unida, um povo que, quando nós tínhamos os jogos aqui, Paulisele, era de 4 a 5 mil pessoas lotando o nosso ginásio. Estava 4 horas da tarde, você viu o pessoal já descendo com a sua almofada e já querendo disputar um lugar, melhor lugar para assistir o basquete. O que mais você disse, Beth? Bom dia, posso fazer uma pergunta? Pode, pois não. O que você se lembra, se você se lembra de alguma lembrança da época do basquetebol, da época dourada aqui dos anos 60, 70 aqui em Arapongas? Olha, vou falar uma coisa, isso aqui foi nossa segunda casa durante muito tempo, né? E o basquete masculino trouxe para Arapongas se tornar a capital do basquete, né? Com grandes astros, grandes jogos, seleção brasileira. Eu já vi essa casa lotadésima para vir aplaudir, ficava gente de fora, viu? Para vir aplaudir o basquete masculino de Arapongas. A gente está andando e perguntando para as pessoas se elas se lembram, elas não têm recordações do que foi o basquetebol aqui em Arapongas. Você tem essa lembrança? Você tem alguma memória sobre isso aqui no município? Como basqueteira, né? Joguei basquete há muitos anos também. Mas assim, o que o basquete foi? Foi um marco. Porque aqui nós tínhamos assim, era uma festa o basquetebol. Né? Era um movimento que parava a cidade. O que você lembra do basquetebol? O que você conhece e tem para passar? O basquete dessa época aqui, já. Tá. Olha só, o basquete em Arapongas, ele marcou uma época muito importante, que foi na época de união das pessoas. O ginásio de esportes era um palco onde se apresentava os nossos atletas, Peta, Betelli, aí o nosso Dirceu Marino, que era o professor. E ali eles acreditavam fazer um verdadeiro espetáculo. Por quê? Porque reunia a plateia e trazia os times de fora para fazer as competições, JAPs, jogos abertos ou jogos intermunicipais. E acontecia verdadeiros espetáculos, onde reunia mais de 5 mil pessoas para assistir esses jogos. Isso não aconteceu mais. O que você lembra dessa época aí? Época boa do basquete? Época boa, né? Jogava tudo pra fora aí, né? Ia nos campeonatos sul brasileiro, né? Era 10, né? O senhor jogou aqui? Eu tentava enganar, né? Jogava em que posição? Ala. Ala.
Lembra do time, das figuras que jogaram? Ah, sim, Paulinho Marino, Bressan, Estevão, Zizão, Zizinho, Peta. Eu sou Márcio Correia, eu fui pivô do time de basquete de Arapongas de 1973 a 1980. Quando eu tinha 16 anos, eu mudei para Arapongas. Quando eu cheguei aqui, eu fui estudar no Colégio Emílio de Menezes, eu já jogava basquete, o pessoal já me conhecia, o professor Dirceu já me conhecia, aí foi muito fácil, porque eu cheguei aqui, fui estudar no colégio e já comecei a jogar, treinar com o pessoal. Arapongas ela foi pioneira, né? Eu considero o professor Dirceu Marino um visionário, um homem que ele enxergou uma coisa que ninguém conseguia ver, que era trazer um time de basquete de nível nacional para uma cidade do interior do Paraná. E ele lançou essa cidade para o Brasil inteiro. Hoje, se você conversar com algum jogador de basquete ou comentarista, ele vai lembrar daquele time de Arapongas. Em 1973, o time básico eram os 4, Zinzinho, Zinzão, Peta e o Bressan. E tinha um quinto homem que variava muito, que ficava pouco tempo. Nós tivemos o Francis, que veio de Piracicaba, tivemos o Brasinha, que veio do Corinthians, tivemos o Gonzalez, que veio... Fernandes, não é o Gonzalez, Fernandes, que veio do Paraguai, junto com o Oswaldo Scapini, que já havia jogado aqui e voltou a jogar em 73. Então, o time básico era esses 4 que eu te falei no começo, o Oswaldo e esse outro paraguaio, o Fernandes. Uma coisa que eu acho legal de falar é que no time de Arapongas sempre tinha os 4, 5 melhores jogadores adultos e a molecada, que éramos nós, né? Eu comecei aqui com 16 anos e, como eu, tiveram vários que também fizeram esse trajeto, né? O Estevão, por exemplo, é um que começou de juvenil e foi embora, continuou. Eu sou Estevão Gollum, eu comecei jogando basquete em 1974 e eu jogava de ala esquerda e na equipe boa de Arapongas. Assim, a gente, quando ia assistir o time de Arapongas jogar, foi o Sadal que fez o ginásio de esporte, se eu não me engano, e foi antes, inaugurou e realmente foi feito para o basquete. Era uma coisa muito grandiosa para aquela época, um ginásio desse tamanho. Intensidade, Dirceu foi farol, mentor e guerreiro. Na quadra os moleque viravam herdeiro. E até hoje, quando a bola sobe no ar, ecoa o grito, ninguém vai nos parar. É o esquadrão araponguense, pode acreditar. Time dos sonhos, difícil de parar. Do Paraná pro mundo, sem retroceder, ponto a seleção. Mostrar o que é vencer. Jogaram com os Globetrotters, sem tremer. Na história do basquete, vieram pra escrever. É raça sua, talento e paixão. Arapongas no topo, batendo o coração. Respeita a história, respeita o chão. Quem planta com fé, colhe a consagração. De 1959 ao infinito, essa é a missão. Arapongas é basquete, é puro coração. Jogaram os Globetrotters sem tremer. Na história do basquete vieram pra escrever. É raça sua, talento e paixão. Arapongas no topo, batendo o coração. Respeita a história, respeita o chão. Quem planta com fé, colhe a consagração. De 1959 ao infinito, essa é a missão. Arapongas é basquete, é puro coração.
que de 69 a 82, 10 anos, Arapongas foi campeão, 10 anos, era respeitadíssimo no Paraná. Aí vem aí o Goodyear, Seleção Brasileira, vinha Palmeiras, vinha Vasco da Gama, vinha Bauru, vinha Franca, que eram os melhores times da época de basquetebol, e eles vinham para Arapongas. E saíam daqui falando super bem da cidade, falando super bem do time. Em 1972, teve, se não me engano, foi em Goiânia, Taça Brasil de basquete. Eles convidavam a nata do basquetebol brasileiro, a nata mesmo. O único time que não era de capital, Arapongas. E Arapongas foi representante do Paraná. Era a base da seleção paranaense, mas foi como Arapongas. E eu lembro, a gente tinha um radião de válvula em casa, porque na época, né, não tinha internet, não tinha nada, lógico. E o radião de válvulas que pegava ondas curtas, era ondas curtas que pega de longe, né? E pegamos, transmitindo ao vivo lá o jogo. Eu não lembro quem que era o adversário, estava Arapongas em quadra. Eu lembro até hoje, isso, tão gravado, ficou na minha cabeça. O narrador do jogo falava assim, pro comentarista, fulano, pelo amor de onde é que fica Arapongas? Ele falou desse jeito. Aonde fica Arapongas? Onde é que fica essa cidade? Nunca ouvi falar de Arapongas. Olha o que os caras estão fazendo aqui. Aí o outro falou assim, não sei. E aí, uma hora do jogo, lá o outro fala assim para ele também, né, os dois conversando, narrador e comentarista. Você ouviu falar desse tal de Bressan? E esse tal de Zinzinho, esse tal de Zinzão? Gente, o que é isso? Esses caras são muito bons. Então, imagina só. Acho que era Goiânia mesmo, a gente, milhares de quilômetros lá, radião, ondas curtas, ouvindo falar de Arapongas, cara. Então, assim, em 1974, tinha um time que era o Zinzinho, Zinzão, Peta, Bressan, Scarpim ou Zé Preto, em 74. Em 75 foi agregando mais o Márcio, que é de Londrina, e foi o primeiro ano que eu participei de uma equipe jogando na final dos jogos contra Londrina. Eu era o último da reserva lá, e em determinado momento saiu um atleta e o Dirceu falou, vai lá, no lugar dele, numa posição que não era a minha. E foi o primeiro jogo que eu fui campeão mesmo, foi em Paranavaí, isso, em 1975, já faz algum tempo. E a partir dali, aí eu tive servindo no Exército em 75, 76 voltei para Arapongas, e aí nesse intermédio o Bressan tinha ido para Apucarana, o Peta aí saiu depois, foi para o Mato Grosso, aí eu já fui entrando na equipe principal. Não foi fácil entrar também, porque a gente sendo da cidade, a coisa vai demorando, e até que chegou um momento que, pronto, era a minha vez de jogar também. E joguei bastante, muitos jogos abertos, fui o cestinha dos jogos. Então, em 1974, foi o primeiro Jogos Abertos que eu fui participar em Rolândia. E aí, em 75, o primeiro Jogos Abertos em Paranavaí, que eu joguei um pouco, e aí que nós fomos campeões em 1975. E esse foi basicamente o início da coisa, do basquete, pelo menos para a minha geração, né? Tive uma geração anterior e depois da minha, praticamente a coisa foi se perdendo no tempo. Mas, sim, foi uma época muito gratificante, eu pude participar de tudo isso aí e, assim, me agrada muito ter participado. Eu tive a felicidade, Kleber, de assistir esses jogos lá no nosso ginásio de esportes, lotado, cara, lotado. E Arapongas tinha uma facilidade muito grande de levar grandes times de basquete para jogar. Por quê? E por que eles saíam muito... Tem uma ideia, nós recebemos em Arapongas o time Goodyear. Goodyear de fábrica de pneus. E na época, o time de basquete Goodyear era tricampeão mundial, cara. Então, como é que um time desse, tricampeão mundial, desse nível, sai lá dos Estados Unidos para vir para o interior do Paraná para jogar contra o time de Arapongas? Porque o nome de Arapongas era muito forte no basquete, era muito respeitado, porque senão eles não viriam. Eles iam para São Paulo, como foram mesmo, mas era São Paulo, para capitais. Mas eles foram, eles saíram do circuito das capitais e foram para uma cidade do interior. Então, esse legado é um legado marcado assim... o pessoal fala ferro e fogo, né? Mas esse é um legado marcado a ouro mesmo, sabe, na história de Arapongas. É difícil. Eu acho que o jogo, por exemplo, os Jogos Abertos em Ponta Grossa foram sensacionais. Nós tínhamos na equipe, naquela época, o Zé Preto, que é quem viveu na época, foi um
tremendo jogador, um cara excepcional. Então a gente, um jogo de alternativas. Eles passavam na frente, nós passamos na frente, o jogo todinho, aquela briga. E importante, o professor Dirceu, eles alugaram 2 ônibus e levaram a torcida. Tinha torcida nossa lá, acho que era maior até do que a deles. Mas assim, acho que aquele jogo marcou, foi muito importante. Até nesse jogo, o Urbano jogava para Ponta Grossa ainda. Foi o ano que o último ano lá, depois ele veio para jogar para nós. 1959 foi só o começo, escuta essa história. A semente foi plantada, ouvi o som da raiz. 1959 Dirceu chegou e fez o time feliz. Com visão, paixão, foco e direção. Nasci em Arapongas, uma nova geração. Zinzinho e Zinzão, na quadra eram leões. Bressança é preto, monstros nas decisões. Preta e Scarpini, voando sem limites. Urbano no garrafão, quebrando os palpites. Meu nome é Urbano, fui jogador de Arapongas por 2 anos, 1970 e 1971. Joguei como ala e a equipe de Arapongas na época era uma equipe muito forte que ganhou muitos títulos aqui no Paraná. Eu vim para jogar em Ponta Grossa em 1969. E aí a equipe de Ponta Grossa terminou, e aí o professor Dirceu Marino me convidou para jogar aqui em Arapongas. E eu joguei em 70 e 71. 2 anos eu joguei por Arapongas. A equipe que a gente tinha na época era uma equipe muito forte. Zinzinho, Zinzão, Bressan, Gil, Scapini, Caxambu, Peta, né? E mais alguns meninos que jogavam na época, né? E essa equipe fez muitos títulos aqui em Arapongas, né? 10 títulos nos jogos, abertos na moral. O esquadrão virou mito nacional. O esquadrão araponguense, pode acreditar. Time dos sonhos, difícil de parar. Do Paraná pro mundo, sem retroceder. Contra a seleção, mostraram que é vencer. Jogaram com os Globetrotters, sem tremer. Na história do basquete, vieram pra escrever. É raça, suor, talento e paixão. Arapongas no topo, batendo o coração. O tempo passou, mas o legado ficou. Aqui em Arapongas a gente jogava todos os finais de semana, né? Com o ginásio cheio e várias equipes de vários estados vinham jogar aqui em Arapongas. E nós ficamos 35 partidas invictas. Só veio a seleção brasileira para jogar com a gente. Foi aí que a gente perdeu a invencibilidade de 35 jogos. Mas era a seleção brasileira, né? E sabe a coisa que eu uso como parâmetro? Quando as pessoas me perguntam o que era o time de vocês na época, eu falo, cara, a seleção brasileira que foi para a Olimpíada, não sei se 74, acho que foi a Olimpíada, eles vieram fazer um amistoso, um treinamento amistoso contra o nosso time. E o resultado foi de 77 a 57, eu não esqueço. Nosso time contra a seleção brasileira. Então, eu acho que isso é um parâmetro. Eu coloco para eles, se vocês querem saber o nível do nosso time, você veja contra quem nós jogamos. Henrique, vamos assistir um desenho? Sim. Episódio de hoje, Partida das Estrelas, Arapongas versus Brasil. Versão brasileira Polimagens. Amigos do esporte, restam apenas segundos no cronômetro. A seleção brasileira vence por 77 a 54. Mas o esquadrão araponguense não desiste. Vem o contra-ataque, Zizinho recebe na lateral, passa para Zinzão, no garrafão, ele gira bonito, toca para Bressan, Bressan chama a marcação, solta para Scarpini, que acelera, dribla 2,
Que jogada maravilhosa. Encontra o Urbano livre na zona morta. Urbano pinta o marcador. Entrega para Peta. O Peta chama a torcida. E que passe para Zé Preto. Ele arma. Arremessou de 3. É de 3. Cai a bola. Cesta de 3 pontos para Arapongas. Termina o jogo. 77-57, mas o que fica é o espetáculo desse time de guerreiros do interior do Paraná. O ginásio inteiro levanta, aplausos de pé, a seleção brasileira vem cumprimentar. Um show de raça, de garra, de orgulho. Esse é o Esquadrão Araponguense histórico. Arapongas! Então, o Zinzinho era um pivô excelente, né? 2 metros de altura, pegava todos os rebotes, né? O Bressan era um armador excelente. O Zinzão, irmão do Zinzinho, era um outro ala que fazia as 2 alas, eu e o Zinzão, né? E Caxambu, Peta. A gente tinha uma equipe muito forte e esses eram os jogadores principais da equipe. E era uma equipe que no Paraná começou a se destacar. Já em 69 ganhamos os primeiros Jogos Abertos, e aí foi uma sequência. Ganhamos 5 Jogos Abertos seguidos, depois ganhei mais um, em 76. O Dirceu foi fundamental. Ele, se não tivesse o Dirceu, não tinha o basquete. Eu sempre digo isso. Eu sou agradecido a ele, assim, muito, porque foi um cara que, na época, ele foi até um pioneiro, porque poucas pessoas conseguiram fazer o que ele conseguiu. Lógico que ele teve, isso é importante, teve o apoio dos prefeitos da época, Sadal Iacomiso, pessoas que estavam ali que deram total apoio. Então a prefeitura dava essa cobertura. Por isso o time foi até onde foi. Tive a oportunidade de participar de 2 brasileiros, né, na seleção paranaense, que uns 4, 5 atletas de Arapongas, e a gente viajava bastante, tive a oportunidade de viajar bastante, conhecer até outros países através do basquete. E a gente disputava um torneio nacional que era a Taça Brasil. Esses amistosos a gente jogou aqui, eu me lembro muito bem, contra Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Juventus, Vasco da Gama, Fluminense, Peñarol do Uruguai. Olha, um jogo que assim eu acho ficou para sempre na minha mente, que eu tenho uma lembrança muito boa, foi dos Jogos Abertos do Paraná de 1975, que nós ganhamos de Londrina em Paranavaí, que foi em Paranavaí a sede dos Jogos. A final do basquete foi nós e Londrina. E a gente tinha perdido os Jogos Regionais para Londrina em Londrina. E Londrina era franco favorito. Aí o Peta só não fez chover aquele dia. Foi o melhor jogo do Peta, segundo ele, na vida dele. Ele fez, se eu não me engano, 35 pontos. E a gente ganhou, foi bonito, foi emocionante. Para mim é o jogo que me marcou, assim. Tem o meu melhor amigo, eu até me emociono quando eu falo do Peta. Desculpa. Que foi, que faleceu aí há 2 anos. Realmente era meu melhor amigo, uma pessoa que, cara, não tinha igual. E às vezes a gente se sente emocionado quando alguém vem e nos
questionam, nos perguntam e diz o que você acabou de dizer agora. Então eu acho que a minha passagem por Arapongas eu deixei alguma coisa também, né? Tanto é que eu vim aqui para Arapongas para ficar 2 dias, em 1971, e aqui estou até hoje. Olha, eu acho que o quinteto que fez e deu muitas glórias para Arapongas e que se tornou conhecido aí nacionalmente e até mais longe do que isso ainda, era o Zinzão, Bressan, Zé Preto e Scarpini. Então era uma equipe assim que todo mundo sabia o que fazia, né? Então era muito bom, era uma equipe que se tornou uma família, né? E essa família infelizmente está sendo assim aos poucos, né? Então às vezes eu brinco com o Bressan, olha, nós estamos no lucro ainda, hein, Bressan? Não sei né? Mas eu acho que isso é muito bom. Foram aí 12 anos de uma convivência assim extraordinária, onde só existia amizade e nada mais que isso, sabe? Então não tinha briga, não tinha nada. Então era um por todos e todos por um. O basquete, para mim, foi o que me deu um norte na vida, né? O basquete para mim é tudo. Eu agradeço muito, muito, muito mesmo pelo basquete, porque foi o basquete que me tornou hoje ser uma pessoa, hoje, vamos dizer assim, realizada, né? As pessoas que não viveram essa época pensam assim, grande coisa, mas por que o basquete? Porque o basquete de Arapongas, ele foi, na época, um dos melhores do Brasil. Mas você sabe, tudo passa na vida, né? Mas passou, mas deixaram uma grande glória, um grande nome, onde eu tenho muito orgulho de ser irmã deles. Quando eu comecei a jogar, tinha uma frase no ginásio de esportes de Cornélio Procópio, se eu não me engano é assim: o ideal não é vencer, mas sim competir. Essa equipe realmente foi a melhor equipe que eu joguei e que ganhamos muitas vitórias, muitas vitórias. Eu olho para trás, cara, eu não consigo imaginar tudo que aconteceu. Cara, eu nunca me senti acima de qualquer coisa, mas assim, quando eu vejo, cara, poucos conseguiram o que eu e a equipe de Arapongas conseguiu. É raça, suor, talento e paixão, Arapongas no topo, batendo o coração. Batendo o coração. O tempo passou, mas o legado ficou na alma do esporte, esse time gravou. Camiseta suada, alma de campeão. Cada jogo era arte, pura inspiração. Na quebrada, na escola, no ginásio lotado, todo mundo queria ver esquadrão jogado. Era mais que basquete, era identidade. Arapongas respirava intensidade. De São foi farol, mentor e guerreiro. Na quadra os moleque viravam herdeiro. E até hoje, quando a bola sobe no ar, ecoa o grito, ninguém vai nos parar. Araponguense pode acreditar, time dos sonhos, difícil de parar. Do Paraná pro mundo sem retroceder, contra a seleção mostraram o que é vencer. Colgaram com os clubes todos sem tremer. Na história do basquete vieram pra escrever. É raça, suor, talento e paixão, Arapongas do topo, batendo o coração. Respeita a história, respeita o chão. Quem planta com fé, colhe a consagração. De 1959 ao infinito, essa é a missão. Arapongas é basquete, é puro coração. Pode acreditar, time dos sonhos, difícil de parar. Do Paraná pro mundo sem retroceder, contra a seleção brasileira mostrar o que é garra. Jogaram com os globetrotters sem tremer. Na história do basquete vieram pra escrever. É raça, suor, talento e paixão, Arapongas no topo,
batendo o coração, batendo o coração. Respeita a história, respeita o chão. Quem planta com fé, colhe a consagração. De 1959 ao infinito, essa é a missão. Arapongas é basquete, é puro coração.